Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Passado em excesso gera depressão. Futuro em demasia resulta em ansiedade. Essa frase do genial professor Aloysio Sotero explica muito sobre o estado dos nossos corações nesses dias. Ficamos em um balanço frenético entre o que aconteceu e o que ainda não aconteceu. Isso vai deixando a gente enjoado da vida, amuado com as circunstâncias e sem esperança nas pessoas. O fantástico Paulo Leminski descreveu esse sentimento da seguinte forma: haja hoje para tanto ontem. Temos medo do futuro, quando o passado se faz presente em nossas vidas. E a escrava Agar
é alguém que pode nos ajudar a olhar para essa situação, para desfrutarmos de um futuro diferente. Você lembra que em nossa última reflexão vimos a tensão entre Abrão, Sarai e Agar? Havia uma promessa dada a Abrão de que ele seria pai de nações. O problema era que tanto ele quanto sua esposa Sarai já eram avançados em idade e não conseguiam engravidar. Sarai teve a brilhante ideia de dar uma ajudinha a Deus, dando a dica para o seu marido engravidar a sua escrava Agar. Agar engravida. Ela e Sarai começam a se estranhar. Sarai culpa Abrão, que lhe responde: você continua a ter controle sobre a sua serva? Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Por medo do que aconteceria em seu futuro, Agar fugiu do seu presente. E isso é o que costumeiramente eu e você fazemos. Com medo do futuro, fugimos de situações que ainda não aconteceram. Haja hoje para tanto ontem. Em Gênesis 16, 7 e 8 lemos: quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. No Antigo Testamento há essa expressão muito interessante, o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, várias vezes há relatos de anjos que se relacionavam com as pessoas, mas em nenhum desses relatos eles são chamados de o anjo do Senhor. Os anjos são mensageiros de Deus. E a própria expressão anjo significa isso, mensageiro. A expressão o anjo do Senhor acontece 65 vezes no Antigo Testamento. E todas as vezes nas quais o anjo do Senhor aparece, a sua maneira de se relacionar com as pessoas é muito diferente da forma como os anjos costumeiramente se relacionam. Olha que interessante. O anjo do Senhor identifica-se como Deus, fala como Deus e exercita as responsabilidades de Deus. De maneira bem resumida, toda vez que aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento, é uma manifestação do próprio Senhor Jesus. Agora pense comigo. Somos ensinados que só é possível encontrarmos a Jesus em ambientes sagrados. Isso tem a sua verdade. O problema está no que definimos como ambientes sagrados. Agar encontrou a Jesus em seu ambiente de dor, porque toda dor é sagrada, enquanto ela nos fragiliza e nos apresenta a quem na verdade nós somos. Não há mais máscaras a serem utilizadas. Toda dor é sagrada porque Jesus está conosco em nossos momentos de dor e solidão. E eu preciso que você saiba disso. A Bíblia relata essa verdade de forma contundente. O Salmo 23 ensina: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está presente em nossos momentos de dor e solidão. A pergunta que o anjo do Senhor faz a Agar é muito interessante. De onde você vem e para onde você vai? Agar estava passando por um momento de transição. Era isso que Jesus estava apontando para ela. Toda vez que tentamos fugir, não percebemos que o nosso coração está sinalizando uma transição. Não queremos mais viver o que vivíamos, mas ainda não sabemos o que queremos da vida. Fique atento aos escapes do seu coração, porque para fugir de um sofrimento, você vai tentar ir para outro caminho. Agar estava perdida. Ela não sabia para onde estava indo, só sabia que queria fugir. Não queria sentir-se novamente humilhada, usada, desprezada. Ela estava cansada daquilo. E nessa sua louca rota de fuga, Deus a encontra. Escondida no vale da sombra da morte, ela foi encontrada por Deus. E ela não precisou orar, ela não precisou jejuar, ela não fez campanha alguma, nem corrente nenhuma, porque Deus a encontrou. Deus está atento ao seu sofrimento, Deus está atento ao nosso sofrimento. Nos versículos 9 a 12 nós lemos: então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. A
A pergunta que Deus faz a Agar, de onde você vem para onde você vai, fala de que o problema de Agar não era o local geográfico. O nosso problema nunca foi e nunca será geográfico. Aliás, mudar de lugar muitas vezes pode se tornar um problema. Mesmo que ela fosse para outro lugar, grávida, estrangeira e mulher, ela continuaria sendo humilhada. O X da questão estaria na forma como ela reagiria às pressões e às humilhações. Já que o problema não era geográfico, mas interno, de coração, Jesus trata de acalmar o coração dela, indicando o quanto ele estava atento à sua vida. Agar, eu aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Olhe bem para mim. Deus tem a capacidade de pegar as humilhações que sofremos para transformá-las em algo belo, novo. A gravidez dela, de forma humilhante, seria usada por Deus para abençoá-la. O anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ismael significa Deus ouve, Deus escuta. Em nenhum momento do texto diz que Agar havia gritado a Deus. Aliás, ela era estrangeira, os seus deuses eram outros. A verdade é que Deus escuta, inclusive, o grito entalado na garganta, o grito que não é verbalizado. Deus ouve, Deus escuta. E como é fácil para todos nós fugirmos da pressão e dos problemas. Somos uma geração compulsiva, impulsiva. Fugimos a todo instante, fugimos do passado, fugimos do presente, fugimos do futuro. Por isso desenvolvemos tanto estresse. O estresse é o resultado de não conseguirmos, de não sabermos gerenciar as nossas emoções diante das pressões do dia a dia. E o resultado disso é que nos sentimos muito cansados e sobrecarregados. Porque relacionar-se cansa. E cansa porque exige dinâmica. Desentender e perdoar, magoar e pedir perdão, errar e acertar. Mas como vamos acumulando questões mal resolvidas, nos cansamos facilmente. É muito mais fácil a gente acabar uma amizade, acabar um casamento, jogar tudo pro alto e alimentarmos a ilusão que se fôssemos para outro lugar onde ninguém nos conheça, poderíamos ser realmente felizes. Ilusão. E para escaparmos da tentação de fugir, precisamos primeiramente saber que Deus está perto de nós em nossos sofrimentos. A compreensão disso nos fortalecerá a permanecermos onde estamos e a passarmos pelo sofrimento. Em vez de fugir do problema, o convite de Jesus para Agar é que ela voltasse ao ambiente da dor, revisitasse o passado para que pudesse ter um futuro melhor. Passado em excesso gera depressão, diria o professor Aloísio Sotero. Eu sei que muitas vezes você não quer nem pensar no que aconteceu para não sofrer de novo. Porém, é a mesma coisa que deixar um saco de lixo escondido na sala. Você pode até não vê-lo, mas a sua presença estará sempre marcante. Se você achar que não conseguirá lidar com isso, procure uma ajuda profissional. Procure um psicólogo cristão para poder ajudar você. Lembre-se de que para fugirmos de uma dor, procuramos algo que nos dê prazer. A busca insaciável de fugir da dor nos torna dependentes do prazer. Doces, bebidas, esporte, trabalho, tudo que é em exagero é uma indicação de que estamos fugindo de alguma outra coisa. Gênesis 16, 13 e 14 finalizam esse encontro de Jesus com Agar. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Os nossos encontros com Jesus em nossos vales de sombra e de morte mudam a nossa maneira de enxergar a vida. Agar estava junto a uma fonte de água no deserto, fugindo do seu passado com medo do futuro. Haja hoje para tanto ontem. E nesse momento de dor ela descobre duas coisas muito importantes sobre Deus. Ele ouve a nossa aflição e ele nos enxerga. Agar possuía uma cultura egípcia e não cananeia. Se ela fosse da região da Mesopotâmia de Canaã, ela teria erguido um altar a Deus após esse encontro. Esse era o costume de quem vivia naquela região. Mas como ela era egípcia, o que ela pôde fazer foi nomear, dar um nome ao poço onde tivera esse encontro com Deus. Beer-Lahai Roi, o poço daquele que vive e me vê.
Os sofrimentos daquela mulher revelavam toda a sede que existia em seu interior. Sede de ser valorizada, sede de ser cuidada, sede de ser direcionada. Do seu coração brotava uma sede intensa por ser protegida. E nesse poço ela teve a oportunidade de ser cuidada como nunca havia sido em toda a sua vida. O seu sofrimento foi a porta de entrada para que Deus saciasse toda a sua inquietação. Essa mulher foi completamente saciada por aquele que vive e vê a sua vida. Perceba que Deus prometeu que estaria com ela, mas ela precisava dar um passo de fé e coragem. Voltar ao lugar do sofrimento para resolver o que ficara pendente. Deus ouve e vê a nossa aflição, mas Ele não faz aquilo que cabe a nós fazermos. Que você se encontre com Jesus em meio ao seu sofrimento para ser transformado e encorajado por Jesus, para resolver o que ficou no passado, para que você não tenha mais medo do futuro. Vamos orar nesse momento? Pai, que o Senhor nos enche de fé, de esperança e de coragem para enfrentarmos o passado e podermos desfrutar de um futuro novo, diferente, e que nisso sejamos transformados por Ti, Deus, e não tenhamos mais medo do futuro. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.